Você já parou pra pensar que Toguro nunca foi exatamente um vilão comum? Ele nunca sorriu de forma caricata, nunca fez discursos grandiosos sobre dominação, nunca demonstrou prazer em destruir o mundo. Ainda assim, poucos personagens em Yu Yu Hakusho causam tanto impacto, medo e desconforto quanto ele. Mas e se eu te dissesse que Toguro não é um vilão que busca poder, e sim alguém que fugiu da própria humanidade? Fica comigo até o fim desse vídeo que lá no final eu vou te mostrar o verdadeiro castigo de Toguro, aquele que ele mesmo escolheu e que muda completamente a forma como a gente enxerga a sua jornada por inteiro. Fala galera, eu sou o Carlos e esse é mais um vídeo do Cavaleiro Nerd. Você já sabe, já no início do vídeo já vai deixando aquele like maroto por aqui pra engajar o nosso trabalho, e se essa é a primeira vez que a gente tá se vendo, já se inscreve no canal com o sininho ativo pra não perder nenhum vídeo. Se o botão do hype estiver aparecendo aí pra você, clica nele que me ajuda pra caramba. Dito isso, agora vamos falar sobre Toguro, o vilão que não precisa provar nada. Quando Toguro aparece pela primeira vez, Yu Yu Hakusho muda de tom. Até aquele momento, o anime flertava com aventura, humor e até uma certa leveza. Mas Toguro entra em cena como um corpo estranho naquele mundo. E isso nem é um trocadilho. Ele não grita, não ameaça, não se impõe com palavras, ele simplesmente existe. E isso é fundamental. Na sua primeira demonstração de força, Toguro destrói facilmente uma yokai que para os personagens presentes era um demônio agressivo e muito poderoso, o que deixa o velho Tarukani impressionado e atiça a sua ganância. E ele faz isso sem nenhuma expressão no rosto, sem sequer alterar a sua respiração. Aqui o Togashi deixa claro, não estamos diante de alguém que luta por lutar. Estamos diante de alguém que já ultrapassou o limite humano, tanto física quanto emocionalmente. E é aqui que começa o primeiro traço psicológico do Toguro, o desapego. Ele não vibra com vitórias, não se frustra com desafios, ele age exatamente como alguém que já perdeu tudo que poderia perder. E isso nos leva direto à sua origem, o nascimento do medo de ser fraco. Antes de ser um yokai, Toguro foi um humano, 50 anos antes dos eventos de Yu Yu Hakusho, para ser mais exato. Ele era um artista marcial, amigo de Genkai, onde ambos foram treinados pelo mesmo mestre. Toguro era alguém que acreditava em força, disciplina, honra. No passado, ele tinha alunos, pessoas que confiaram suas vidas a ele. Mas então, seus alunos foram assassinados por Kairen, um yokai que foi ali para convocar Toguro para o Torneio das Trevas. Toguro chegou tarde demais, e esse momento é o ponto de ruptura da sua alma. Não foi apenas culpa, foi algo muito mais profundo. Foi a constatação brutal de que ser humano não era o suficiente. Naquele instante, Toguro não decidiu simplesmente quero poder, ele decidiu nunca mais serei fraco. E esse é o trauma central do personagem. Toguro não odeia o mundo, ele odeia a fragilidade humana. E o mais trágico é que para ele, a fragilidade humana não é emocional, é física. Ele associa a humanidade à falha, à perda, à incapacidade de proteger a quem ama. E é por isso que quando yokais oferecem a ele transformação, ele aceita. Não como tentação, mas como renúncia. Quando Toguro mata a si mesmo. A decisão de se tornar um yokai é, na prática, um suicídio simbólico. Toguro mata o homem que um dia ele já foi. Ele abre mão do envelhecimento, da sensibilidade, da possibilidade de criar laços, porque pra ele todas essas coisas simbolizam a dor. E aqui existe mais um detalhe cruel. Toguro não se arrepende da escolha. Ele aceita o preço. E isso revela mais um traço psicológico muito importante. Toguro é um personagem movido por autopunição. Ele acredita que merece viver como um monstro, que perdeu o direito de ser um humano. Por isso ele nunca tenta justificar seus atos, nunca pede compreensão, nunca se coloca como vítima. Ele simplesmente segue em frente como alguém que já se condenou. O reflexo que ele criou. A relação entre Toguro e Yusuke é uma das mais profundas de todo o anime. Toguro vê em Yusuke algo que ele próprio perdeu, o potencial humano verdadeiro. Yusuke luta por instinto, emoção, laços. Ele cresce porque é um personagem que se importa com outras coisas. E Toguro quer quebrar isso, mas não por ódio. Ele quer forçar Yusuke a ultrapassar seus próprios limites, porque no fundo, Toguro quer provar algo para si mesmo. Ele precisa acreditar que o poder absoluto só nasce quando se perde totalmente a humanidade. E é por isso que durante todo o Torneio das Trevas, Toguro age como um escultor cruel, moldando Yusuke através da dor. Cada humilhação, cada provocação, cada ameaça aos amigos de Yusuke tem um objetivo: criar alguém que possa derrotá-lo. Porque essa é a verdade. Toguro deseja perder, ele quer perder. Uma jornada de autodestruição.
E sim, galera, o Torneio das Trevas para Toguro não é sobre ganhar ou perder, está mais para um ato de expiação. Toguro aumenta sua porcentagem de poder de forma gradual, 60%, 80%, 100% e por aí vai. Mas repare, cada transformação o deixa menos humano, mais grotesco, mais desfigurado. Isso não é só visual, é simbólico. Quanto mais poder, menos identidade. Toguro vira literalmente um corpo moldado pela força, sem suavidade, sem vida. E ainda assim, ele segue em frente. Porque parar significaria encarar quem ele já foi um dia. Quando Toguro diz a verdade. No confronto final contra o Yusuke, finalmente fica claro algo que resume toda a existência de Toguro. Ele nunca quis vencer. Ele queria ser derrotado por alguém que escolhesse continuar sendo humano. Quando Yusuke vence, Toguro não reage com ódio, raiva ou negação. Ele aceita como alguém que finalmente chegou ao fim de uma penitência. A jornada de Toguro consistia em encontrar alguém mais forte que realmente pudesse vencê-lo. E não, ele não enxergou isso de cara em Yusuke, alguém que já tinha o poder para vencê-lo, mas sim alguém que tinha o potencial para isso. E tendo visto isso em Uramesh, Toguro o moldou do início ao fim. Tudo que víamos não era simplesmente um vilão se opondo a um mocinho para no fim matá-lo. Pelo contrário, aquilo era alguém que tinha encontrado seu potencial algoz, o capacitando para atingir seu auge e assim ser derrotado por ele. O verdadeiro castigo. E agora chegamos ao que eu prometi no início do vídeo. Após sua morte, mesmo sendo um yokai, Toguro foi julgado por Koema, que ofereceu a ele um castigo mais leve. Mas como já foi dito, Toguro tem um trauma que o faz viver sempre em um alto nível de autopunição. Ele poderia escolher o castigo mais leve, poderia buscar por redenção, poderia até mesmo buscar por algo próximo ao perdão, mas ele escolhe o pior inferno possível. A pior condenação, 10.000 anos de tortura no inferno, torturas repetidas, sem descanso. Mas por quê? Porque ele não acredita que merece perdão. E esse é o ponto final de sua psicologia. Toguro não é alguém que falhou em ser herói, ele é alguém que se recusou a perdoar a si mesmo. Seu inferno não é imposto, é escolhido. E isso transforma Toguro em algo raro, um antagonista que venceu perdendo. Toguro não é um monstro, é uma tragédia. No fim das contas, ele representa o que acontece quando alguém acredita que força é mais importante que humanidade. Ele é o aviso silencioso de Yu Yu Hakusho. Sem laços, sem emoções, sem dor, não existe vitória. Existe apenas vazio. E talvez seja por isso que Toguro nunca sorri, porque no fundo, ele sabia desde o começo que já tinha perdido. Mas agora eu quero saber o que você acha do Toguro aí nos comentários. Deixa a sua opinião, que vai ser demais trocar essa ideia com você. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo para engajar o nosso trabalho. E se essa é a primeira vez que a gente tá se vendo, já se inscreve no canal com o sininho ativo para não perder nenhum vídeo. Se a opção de hypar estiver aparecendo aí para você, clica nela que me ajuda pra caramba. E se você quiser ajudar a gente de uma forma ainda mais direta, considere se tornar membro do canal e vem fazer parte da família Cavaleiro Nerd, junto com o Cleverson Monteiro, Matheus Magno e o Vinícius Rafael, que já fazem parte do nosso grupo de membros. Em breve nós teremos conteúdos exclusivos para os membros aqui do canal. Bom, esse é o fim do vídeo, mas estão aparecendo aí na tela outras opções para você clicar e continuar um pouco mais por aqui. Muito obrigado por assistir até o final, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau.